Livro de Leonel, O Preço de Ser Diferente, escrito pela médium Mônica de Castro, capítulo 8. A primeira coisa que Judite percebeu quando entrou em casa foi o pai andando de um lado para o outro na sala, rodeando o telefone, sobressaltando-se cada vez que ouvia um barulhinho qualquer. "Pai!" exclamou, espantada. "O que houve? Por que está rodando pela sala feito uma barata tonta?" Antes que Silas pudesse responder, Noêmia entrou no aposento com um copo de suco na mão e estendeu-o para o marido. "Seu pai agora está obcecado com aquele homem", respondeu contrariada. "Vive à espera de que ele ligue." "Que homem? O tal dos trotes." "Ah, ele não perde por esperar", rugiu Silas colérico. "Já parou para pensar que ele deve estar se divertindo à sua custa?" Tornou Judite, cansada daquela história. "Divertindo-se? Pois vamos ver quem vai rir por último." "Talvez, se o senhor o ignorar, ele pare de telefonar." "Judite tem razão", concordou Noêmia. "Talvez ele só ligue porque você lhe dá muita atenção, e é isso que ele quer." "Ele falou mal de Romero", deixou escapar. "Falou?" Era Noêmia. "Como assim? O que ele disse?" Já arrependido, Silas tentou voltar atrás. "Nada. Ele é um idiota, isso sim." Silas não queria que ninguém mais soubesse das insinuações de Júnior, nem a mulher, nem a filha. Por isso murmurou uma desculpa qualquer e saiu em direção ao banheiro. Noêmia foi cuidar de seus afazeres, mas Judite ficou preocupada. Agora que sabia o que havia acontecido entre Júnior e Romero, bem podia imaginar o que ele andava falando do irmão. Já ia saindo para seu quarto quando o telefone tocou. Mas, que depressa, Judite correu a atender, antes que o pai, ainda no banheiro, pudesse chegar à sala. Ao ouvir uma voz feminina, Júnior não disse nada, apenas deu seus gemidos e riu baixinho. "Escute aqui, seu cretino", rosnou Judite entre dentes. "Não adianta tentar denegrir a imagem de meu irmão. Ele não é um pederasta covarde como você, que nem tem coragem de mostrar a cara. Vive se escondendo atrás de um fio de telefone." Furioso, Júnior desligou. Quem era aquela que se intrometia assim em sua vida? Seu assunto não era com ela, era com o pai de Romero. Seria aquela voz a de sua mãe ou de sua irmã? Parecia jovem demais para ser da mãe, logo só podia ser da tal irmãzinha. Cada vez mais, Júnior abria seu coração para o ódio, sem perceber que densas sombras se aproximavam dele, envolvendo-o num abraço sinistro, transmitindo-lhe vibrações de ódio e revolta. Júnior nem sabia por que se sentia daquele jeito. Não era lá nenhum santinho e sabia bem o que havia feito a Romero. Apesar de tudo, nunca havia forçado nenhum rapaz a ter relações com ele. Não daquela forma. Podia ter insistido algumas vezes, até usado uma forcinha, mas jamais havia machucado nem humilhado alguém, como o fizera com Romero. Por que Romero? Ele não sabia a resposta.
Tudo o que sabia era que quando viu Romero pela primeira vez, sentiu uma estranha inquietação no peito, como se fosse imperioso para sua vida que se aproximasse dele. Por isso, seguira-o com os olhos durante toda a sessão de cinema. Por isso, também o acompanhara, já premeditando o que iria fazer. Precisava desesperadamente transar com ele, e fora exatamente o que fizera. Ainda se lembrava do prazer que sentira ao vê-lo subjugado e humilhado, chorando e implorando que o soltasse. Uma parte dele até queria soltá-lo, mas outra lhe dizia que era bem feito e que ele até estava gostando. Se por um lado sua consciência alertava-o para a impropriedade de sua conduta, por outro, as sombras que o acompanhavam lhe toldavam o raciocínio, estimulando seus instintos cada vez mais para a violência. Romero tinha muitos inimigos. Alguns encarnados, como Júnior, não compreendiam bem a origem daquele sentimento, atribuindo o seu ódio às circunstâncias a que haviam chegado. Os desencarnados, por sua vez, sabedores dos comprometimentos de Romero, se aproveitavam do ódio de Júnior para atingi-lo, o que também só era possível graças aos medos e às culpas do rapaz. Mesmo sem saber, Romero vivia atormentado por forte sentimento de culpa e, desconhecendo a razão desse sentimento, atribuía-o ao fato de ser homossexual e de estar fazendo algo que talvez não fosse certo. Fosse como fosse, o fato era que o medo e a culpa haviam colocado Romero em sintonia com Júnior e o ódio aproximara este dos espíritos inferiores. Quando Silas chegou à sala, correndo e ainda abotoando as calças, Judite já havia desligado o telefone. Ele estacou esbaforido e perguntou ansioso: quem era? Não era quem o senhor esperava, papai. Era para mim. Judite virou-lhe as costas e saiu a passos rápidos. Não queria que o pai soubesse que ela desafiara o homem. Aquilo já estava virando uma obsessão. Ninguém conseguia convencer Silas a deixar de lado aquela história. Ele vivia obcecado, não mais pela chateação e o desaforo, mas pelas insinuações que Júnior fizera sobre Romero. Somente no dia seguinte, Júnior ligou novamente, e dessa vez foi Silas quem atendeu. Olá, cumprimentou Júnior irônico. Pensei que houvesse me abandonado. Já sei quem é você, fremiu Silas. É o viado nojento que fez aquilo a meu filho. Júnior soltou uma gargalhada e respondeu naturalmente. Seu filho gostou muito daquilo. É mentira. Romero é um homem de verdade. Se é assim, por que você está tão preocupado? Não estou preocupado. Só não quero que você ultraje a imagem de meu filho. A imagem de seu filho é a de uma mocinha vibrando de prazer ao ser penetrada pela primeira vez. Aquilo foi muito forte. Trêmulo de ódio, Silas atirou o telefone longe, sem contudo desligá-lo. Do outro lado da linha, Júnior percebeu o que acontecera e permaneceu firme. Tinha certeza de que ele tomaria a pegar o fone. E foi o que aconteceu.
Não demorou nem um minuto e a voz de Silas fez-se ouvir novamente. O que você quer para nos deixar em paz? Dinheiro? Não tenho dinheiro, mas posso tentar arranjar alguma coisa. Nova gargalhada se fez ouvir. O homem estava ficando desesperado e Júnior exultava. Estava alcançando seu objetivo. Dinheiro não me interessa. O que quer então? Romero já disse. Romero não está interessado em você, rebateu com voz sofrida. Ele não é desse tipo. Acho que o senhor está enganado. Ouça, rapaz. Júnior, é esse o nome, não é? O outro não respondeu. Só porque você fez mal a meu filho, não quer dizer que ele tenha se viciado nisso. Silas tinha até medo de falar. Por isso vou lhe dar um conselho: deixe-nos em paz, ou serei obrigado a chamar a polícia. Você já está passando dos limites. Júnior fez alguns segundos de silêncio, o que deixou Silas ainda mais nervoso. Quando falou, foi com voz calma e civilizada. Agora quem vai me ouvir é o Senhor. Seu filho é tão viado quanto eu. Não! Deixe-me terminar, por favor. Romero está enganando-o. Faz o Senhor pensar que ele é homem, se é que isso é possível. Também tem pai que é cego, mas isso não vem ao caso. O fato é que Romero está de caso com aquela outra bichinha, não sei seu nome. Ele estava se referindo a Mozart. Silas queria rebater aquela infâmia, xingá-lo, ameaçá-lo, mas ficou paralisado. Por mais que não quisesse reconhecer, algo dentro dele lhe dizia que Júnior estava falando a verdade. Tentando segurar as lágrimas, Silas desligou. Esperou alguns minutos, mas Júnior não ligou novamente. Seria verdade o que dissera? Seriam Mozart e seu filho amantes? Naquele dia, quando Romero chegou com Mozart, Silas olhou-os desconfiado, mas não disse nada. Os dois estavam alegres, como sempre. Sentaram-se para ver um pouco de televisão e Mozart foi embora mais tarde. Na noite seguinte, Romero e Mozart saíram, dizendo que iam ao cinema. Assim que eles saíram, Silas levantou-se e saiu atrás deles. Tinha de se certificar. Precisava descobrir. Os dois tomaram um ônibus para o centro da cidade e Silas fez sinal para um táxi. Ia gastar uma nota, mas não fazia mal. Se aqueles dois estivessem fazendo alguma coisa errada, era hoje que iria descobrir. Na Cinelândia, saltaram. E Silas saltou mais atrás. Era um cinema e estava passando um filme pornográfico. Silas teria achado graça, não fosse o filme sobre casais de homossexuais. Olhando o cartaz, sentiu nojo e teve ânsias de vômito. Olhou a censura, 18 anos, como haviam deixado seu filho entrar. Silas foi até a bilheteria e comprou um bilhete. Entrou no cinema, constrangido com os olhares dos homens sobre ele. Alguns cochichavam, outros chegavam a piscar o olho para ele. Teve vontade de gritar com eles e agredi-los, mas sentiu medo. Era melhor não os provocar.
Sentindo-se pouco à vontade, entrou na sala de projeção e procurou com o olhar, tentando ver no escuro. A sessão já havia começado e um lanterninha veio oferecer ajuda. "Está sozinho?" perguntou com voz mole. "Quer um lugar mais à frente ou mais atrás?" "Pode deixar que me arranjo sozinho", respondeu de má vontade. O lanterninha deu de ombros e afastou-se, e Silas sentou-se na última fileira. O cinema estava praticamente vazio, apenas alguns casais de homossexuais aqui e ali. De vez em quando, o filme na tela projetava uma claridade pálida no cinema e Silas podia ver um pouco melhor. Alguns se beijavam descaradamente, outros pareciam assistir ao filme, mas o movimento de seus braços dava sinais de que se acariciavam mutuamente. Silas sentia-se cada vez mais enojado. Ainda se recusava a acreditar que seu filho se prestasse àquilo. De repente, nova luminosidade invadiu a tela e Silas avistou Romero e Mozart mais à frente. Eles estavam de costas, beijando-se e acariciando-se. Na mesma hora, Silas levantou-se. Não conseguia pensar em nada. A revolta foi tomando conta dele e ele se mostrou cego à razão. Se não estivesse vendo com seus próprios olhos, não acreditaria que era seu filho quem estava ali, esfregando-se em outro homem. Era nojento, revoltante. Mas que depressa aproximou-se, chegando pelo lado de Mozart. Sem que os dois percebessem, agarrou o rapaz pelo colarinho e começou a sacudi-lo, gritando descontrolado: "Seu viado nojento, sem vergonha! Então recebo em minha casa e é assim que me paga?" Levou algum tempo até que Romero entendesse que era seu pai, quem estava ali. Como os descobrira? Será que os seguira? "Pai", falou aturdido, "como? O que está fazendo aqui?" "De você cuido depois", esbravejou. Aproveitando-se de sua distração, Mozart conseguiu empurrá-lo para o lado e levantou-se ao mesmo tempo em que os segurança do cinema se aproximavam. "Vamos parar com isso aí", disse um grandalhão. "Não quero saber de brigas de viados." "Não sou viado", berrou Silas ofendido. "Onde está o gerente desta espelunca? Exijo falar com o responsável daqui." "Vamos andando, dondoca", continuou o outro em tom de deboche. "Resolva seu ciúminho lá fora." Silas estava cada vez mais indignado e ofendido. Como aquele brutamontes se atrevia a confundi-lo com aqueles homossexuais nojentos? O homem segurou-o pelo braço e começou a puxá-lo para longe de Mozart e Romero, que aturdidos não conseguiam dizer nada. Na mesma hora, Silas pôs-se a berrar: "Solte-me, animal, ou chamo a polícia!" A palavra polícia deu excelente resultado. O segurança soltou-o espantado, porque não era comum falar em polícia naquele lugar. O que costumavam fazer era correr da polícia e não procurá-la. As outras pessoas já os olhavam carrancudas e alguém reclamou: "Será que dá para fazer silêncio aí?" "Xi!", acrescentou mais alguém.
Veio o gerente. O que está acontecendo aqui? Perguntou baixinho. Exijo respeito, esperneou Silas. Seus corruptores de menores. Vou processá-los por admitir a entrada de menores neste antro. Menores? Indignou-se. Que menores? Meu filho. Silas apontou para o lugar em que Romero e Mozart estiveram sentados, mas as poltronas estavam vazias. Os dois haviam se aproveitado da confusão para fugir. Saíram sorrateiramente e ganharam a rua sem que Silas ou o gerente notassem. Onde está seu filho? Tornou o homem aliviado, percebendo que o garoto havia desaparecido. Não estou vendo ninguém. Ali, balbuciou Silas, olhando ao redor confuso. Eles estavam ali, mas fugiram. Ele e aquele garoto, tenho certeza. O senhor deve ter se enganado, continuou o gerente, agora mais confiante. Não me enganei, não. Então, acha que não conheço meu filho? Ele só tem 14 anos. Pode provar que era seu filho? Silas encarou-o com desgosto e respondeu desanimado. Não, mas era, eu juro, tenho certeza. Deixou cair os braços ao longo do corpo e foi se afastando em lágrimas. Sentia-se tão envergonhado que, se pudesse, cavaria um buraco ali mesmo e enterraria a cabeça para sempre. Não tinha mais o que dizer. O homem estava certo. Como ele iria provar que seu filho estivera ali? E depois, será que valeria a pena processar aquele homem? Não estaria assumindo publicamente o que até então lutara para esconder? Não, decididamente não era aquilo que desejava. Surpreendera Mozart e Romero aos beijos e abraços naquele cinema, e nada no mundo poderia apagar aquela cena de sua mente. Entender-se-ia com os dois, sem a necessidade de expor a pouca vergonha do filho. Logo que ganharam a rua, Mozart e Romero correram feito loucos, só parando após se certificarem de que Silas não os estava seguindo. Pararam, ofegantes, num ponto de ônibus e tomaram uma condução para Copacabana. Queriam estar o mais longe possível de casa. Acha que ele nos seguiu? Perguntou Romero, olhando pela janela do ônibus. Acho que não. Ele estava distraído, tentando se livrar do segurança. Só agora deve ter dado pela nossa falta. O que faremos? Perguntou Romero com angústia, os olhos rasos d'água. Acha que pode voltar para casa? Ficou louco? Meu pai vai me matar. Vamos para a casa de meus tios, de lá ligaremos para meus pais. E se seus tios nos expulsarem? Na certa vão ficar sabendo de tudo. Será o primeiro lugar onde meu pai irá nos procurar. Você tem alguma ideia melhor? Romero meneou a cabeça. Então, é isso mesmo que faremos. Desceram do ônibus no primeiro ponto e atravessaram a rua, tomando outro coletivo para a casa de Alex. Quando chegaram, já era tarde e os tios pareciam de nada saber. Estavam vendo televisão e apenas sorriram quando eles entraram. Alex havia saído com Judite e os dois seguiram direto para o quarto que Mozart dividia com o primo. E agora? Indagou Romero. Pelo visto, seu pai não veio aqui.
mas ainda pode vir. Pode. Mal teve tempo de terminar e logo ouviram a campainha da frente soar com estridência. Ambos prenderam a respiração e aguardaram. De repente, uma voz elevou-se nervosa e agitada, e eles reconheceram a voz de Silas. Ele já chegou, anunciou Mozart. Do quarto não podiam distinguir com clareza as palavras de Silas, mas pelo tom de sua voz, sabiam que eles estavam contando tudo o que aconteceram. Não demorou muito e o tio veio chamá-los. Mozart falou com desgosto. O pai de Romero está aí. Disse que o surpreendeu num cinema suspeito, aos beijos e abraços. Não sei o que pensar. Tio Clovis, respondeu Mozart em tom de desculpa. Perdoe-me. Quer dizer que ele está certo? Mozart apenas abaixou-a e sacudiu a cabeça. Não conseguia dizer nada. Estava envergonhado, não por estar aos beijos e abraços com Romero, como o tio dizia, mas porque fora apanhado como um gatuno, surpreendido com a mão na bolsa de alguma senhora. E ele tinha certeza de que não cometera crime nenhum. Mas como dizer isso ao tio? Pior, como se explicar ao pai de Romero? Acho melhor você ir com ele, Romero, continuou Clovis. E vou telefonar a seus pais, Mozart. Não sei como lidar com isso e não posso mais ficar com você aqui. Por favor, seu Clovis, implorou Romero, deixe-me ficar aqui, meu pai vai me matar. Não vai não, ele está aborrecido e com razão, mas não vai matar você. Vai sim, tenho certeza. Sinto muito, Romero, mas não posso contrariar seu pai. E depois, vocês traíram nossa confiança, a minha e a dele. Venham, ele os espera. Derrotado, Romero levantou-se, seguido por Mozart. Você não, disse para o sobrinho. Você fica aqui. Não quero complicar ainda mais as coisas. Mozart não ousou contestá-lo. Estava na casa dele e, embora não achasse que o houvesse traído, devia-lhe respeito e não podia enfrentá-lo. Romero saiu sozinho. Chegou à sala onde o pai havia ficado em companhia da tia de Mozart. O olhar de Silas era de ódio. Se não estivesse diante de outras pessoas, teria arrancado o menino dali a tapas. Contudo, conseguiu controlar-se. Puxou o filho pelo braço e despediu-se. Silas fez sinal para um táxi e os dois entraram, seguindo em silêncio até em casa. Pelo canto do olho, Romero podia ver o cara de ódio do pai. Ele mordia os lábios e fechava as mãos, controlando o ímpeto de acertar um soco no queixo do filho. Saltaram na porta de casa e Noêmia correu ao seu encontro. Silas havia saído sem dizer nada, deixando-a deveras preocupada. Graças a Deus, exclamou ela. O que houve? Por que saiu sem me dizer nada, Silas? Silas não respondeu. Foi empurrando o filho pela nuca para dentro de casa e fechou a porta com estrondo. Sem dizer nada, acertou em seu queixo o murro que havia horas vinha segurando. Sem vergonha! Rugiu. Silas! Protestou Noêmia. O que é isso? Por acaso enlouqueceu? Pergunte a seu filho, pergunte a ele o que ele fez
para me levar ao extremo da loucura? O olhar interrogativo de Noêmia causou imenso transtorno em Romero, sentado no sofá, segurando o queixo dolorido e a boca que sangrava. Responda a sua mãe. Vamos, canalha, responda a sua mãe. Como Romero nada dissesse, Silas partiu para cima dele novamente e acertou-lhe novo soco, dessa vez no olho, que logo foi se tornando roxo. Meu Deus, Sila, pare com isso, gritou Noêmia, tentando segurar o braço do marido. Ele é seu filho. Ele não é mais meu filho. Não tenho filho viado. Não estou reconhecendo, Silas. Isso lá é linguagem para usar dentro de casa, ainda mais diante de sua mulher e de seu filho. Pois não estou falando nenhuma mentira. Romero é um viadinho, pederasta, bichona. Silas, é isso mesmo. Ele e aquele maricas do Mozart. Não diga isso. Peguei-os hoje. Sabe onde, Noêmia? Num cinema, na Cinelândia. Desses só para viados. Passava um filme pornográfico. E sabe de quê? De homens, Noêmia, de homens, fazendo as coisas mais repulsivas com outros homens. Noêmia recuou aterrada, cobrindo a boca com a mão. Não é verdade, contestou atônita. Meu filho não. Eu bem devia ter desconfiado. Sempre agarradinho com Mozart, saindo juntos, dormindo juntos. Como fui estúpido! Ainda cedi minha casa para essa pouca vergonha. Vocês faziam essa nojeira bem debaixo do meu nariz. Um barulho de carro do lado de fora fê-los perceber que Judite estava chegando e Silas calou-se. Não queria envolver a filha naquilo. Ela abriu a porta vagarosamente e virou-se para dar um último adeus a Alex. Quando entrou em casa, estacou abismada. Nossa! Indignou-se, olhando para os pais, sem perceber Romero num canto. O que deu em vocês? Estão com umas caras. Vá para seu quarto, ordenou Silas, e só saia quando eu mandar. Por quê? O que foi que eu fiz? Faça como estou mandando, menina, se não quiser apanhar também. Só então Judite se deu conta de que Romero estava presente, chorando com o rosto todo machucado. Pronto, foi o suficiente para desobedecer às ordens do pai. Largou a bolsa sobre a poltrona e correu para ele. Romero, assustou-se. O que houve, meu Deus? Quem fez isso com você? Foi Júnior? Ela nem se lembrou de que o pai não queria que ela soubesse do episódio com Júnior, o que deixou Silas ainda mais irado. Romero desobedecera-lhe e contara a ela o que lhe acontecera. Cada vez mais irritado, puxou Judite pelo braço e empurrou-a para o corredor. Para o quarto já, disse. Tornou a mandar. Ela não obedeceu. Desvencilhou-se dele e agarrou-se a Romero, respondendo em tom de desafio. Não vou. Meu irmão está ferido. Quero ficar com ele. Silas perdeu de vez as estribeiras. Já não pensava em mais nada. A única coisa que conseguia sentir era a raiva crescer dentro do peito. Sem raciocinar direito, partiu para cima de Judite e puxou-a pelos cabelos, ignorando os gritos de protesto e angústia de Noêmia. Você vai para o quarto agora.
esbravejou, dando-lhe um tapa no rosto. Aquela cena foi demais, até para Romero. Pela primeira vez em sua vida, conseguiu reagir. Que o pai descontasse nele, podia entender, mas bater em Judite era uma injustiça e ele não iria permitir. De um salto, agarrou o braço do pai e torceu-o para trás, gritando entre lágrimas e soluços: "Deixe-a em paz, seu monstro, covarde, solte-a!" Aturdido, Silas largou-a e virou-se para ele. Romero sempre fora um menino franzino e o pai descarregou sobre ele toda a fúria de seu ódio. Nem Judite, nem Noêmia conseguiram impedi-lo. Espancou o filho quase até a morte, só parando quando percebeu que ele estava imóvel no chão. "Cachorro!" berrou. "Não o quero mais em minha casa, debaixo de meu teto, comendo de minha comida. Isto aqui é um lugar de gente direita. Levante-se e ponha-se daqui para fora." Romero mal conseguia se mexer. O rosto inchado, não enxergava direito. O corpo todo doído, parecia que havia quebrado alguma coisa. Ainda assim, conseguiu se levantar, auxiliado por Noêmia e Judite. "Deixem-no!" ordenou o pai, totalmente irado. "Não quero que ninguém o ajude." Na mesma hora, Noêmia soltou-o, chorando, desconsolada. Mas Judite não obedeceu. Encarou o pai com um olhar frio e disparou: "Se quiser me impedir, vai ter de me espancar também." Silas conteve o ímpeto de esbofeteá-la novamente. Ela era mulher e não ficava bem bater em mulheres, principalmente numa filha. Furioso, correu para a porta e escancarou-a. Apontou o dedo para fora e bradou a plenos pulmões: "Muito bem, leve-o daqui. Não quero esse pederasta em minha casa." Judite ainda não sabia qual fora o motivo daquela briga horrenda, mas podia imaginar. Só que aquela não era a hora de perguntar nada. Sustentando-o em seus braços, apanhou a bolsa e saiu com ele para a rua. Foi caminhando até uma transversal, onde havia um orelhão. Amparando Romero quase desmaiado, tirou uma ficha da carteira e telefonou para Alex, pedindo que fosse buscá-los. Alex havia acabado de entrar em casa quando o telefone tocou. Estranhou ver a família reunida na sala, Mozart com os olhos inchados de tanto chorar, mas nem teve tempo de perguntar o que estava acontecendo. A voz de Judite ao telefone era grave e ele foi às pressas ao seu encontro. Parou o carro ao lado do orelhão onde ela disse que estaria e saltou, abrindo a porta para Romero. "O que houve?" perguntou, sem nada desconfiar. "Vamos para o hospital", pediu ela, sem responder à sua pergunta. Judite sentou-se com Romero no banco de trás e pousou a cabeça dele sobre seu ombro, afagando-lhe os cabelos. Ele começou a chorar, envergonhado e dolorido, sentindo os olhares de Alex pelo espelho retrovisor. Não conseguia dizer nada, apenas chorar.
No hospital, Romero ainda teve de esperar algum tempo antes de ser atendido. Havia muitas emergências naquele dia e com poucos médicos a prioridade era para aqueles que apresentassem perigo de vida. Romero, apesar de seu estado, não corria risco de vida e teve de esperar sua vez. Era dia de plantão de Plínio, o mesmo que o atendera no dia em que fora violentado. Ele não se lembrava do rapaz, porque eram muitas as pessoas que atendia ali, mas tratou-o com o cuidado de sempre. Examinou-o minuciosamente, deu-lhe alguns pontos no rosto e apalpou seu corpo em busca de alguma fratura. Felizmente, estava tudo inteiro. As costelas doíam-lhe, mas não havia quebrado nenhuma. Depois de medicado, Plínio colocou-o em observação e foi ao encontro de Judite, que havia acabado de preencher uma ficha no balcão de atendimento. "Boa noite", disse ele. "Foram vocês que trouxeram o rapazinho?" "Fomos, doutor. Sou a irmã dele, Judite. Como ele está?" "Bem, levou uma surra danada, mas vai ficar bom." Ela suspirou aliviada e deixou escapar um desabafo. "Graças a Deus. Pode me contar o que aconteceu?" Judite não queria dizer que o pai havia espancado o irmão com medo de que ele fosse preso. Por isso, ao dar seu nome na recepção, dissera que Romero fora assaltado e que apanhara do ladrão, e foi exatamente isso que ela repetiu ao médico. Plínio sabia que aquilo não era verdade, mas não era direito insistir. Limitou-se a balançar a cabeça e concluiu: "Ele vai passar umas 2 noites aqui. Depois pode levá-lo." Sorriu com simpatia e foi para dentro atender outros clientes. Judite e Alex, não tendo mais o que fazer, saíram também, e só o que ela pôde dizer-lhe fora que o pai batera em Romero. O motivo não conhecia. Embora ela até pudesse imaginar, tinha medo de compartilhar suas suspeitas com o namorado. Como todo mundo, Alex era preconceituoso com essas coisas de homossexualismo e Judite não queria se desentender com ele e também não queria que ele se desentendesse com Romero.